Olá pessoal, eu sou Jorge Júnior, consultor em vinhos. Espero que vocês estejam gostando dos episódios aqui no canal da Fine Wines. E hoje eu estou de volta para trazer mais um assunto super interessante para a gente conversar aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre a uva Sauvignon Blanc. Então a primeira coisa que a gente pode falar sobre a Sauvignon Blanc é a origem dela. É uma uva um pouco controversa na sua origem. A gente vê na literatura alguns falando que ela veio de Bordeaux, tem gente falando que ela vem do Loire. Cada livro fala uma coisa, mas uma coisa é certa, ela com certeza veio da França. A gente só não sabe se do Loire ou de Bordeaux. E continuando sobre a origem da Sauvignon Blanc, a gente pode dizer que ela foi uma das uvas que originou a Cabernet Sauvignon. A gente já falou no episódio de Cabernet Sauvignon que a Cabernet Sauvignon foi originada a partir de um cruzamento natural entre a Sauvignon Blanc e a Cabernet Franc. Isso aconteceu naturalmente lá em Bordeaux, lá no século 17, 18, mais ou menos por aí. Agora, uma coisa que se sabe é que a Sauvignon Blanc tem um parentesco com a uva Savagnin, lá do noroeste da França, da região do Jura. Não sei se vocês já ouviram falar no Vin Jaune, que é um vinho fortificado, de cor amarela intensa e que dura décadas. Então, ela tem parentesco com essa uva Savagnin. E o nome dela, Sauvignon Blanc, deriva de sauvage, do francês, que vem de selvagem. Então, essa referência de sauvage da Sauvignon Blanc é uma uva que tem uma produtividade muito alta e que tem um crescimento muito vigoroso. A videira dela dá muita folha, cresce bastante e ela se torna praticamente indomável, Então por isso essa coisa de Sauvignon Blanc, de selvagem. E os vinhos feitos com a uva Sauvignon Blanc, eles têm como característica de serem vinhos mais leves, com uma acidez bem alta, com bastante aromas de frutas, principalmente cítricas, frutas verdes e também às vezes frutas tropicais. E ele também tem uma característica que são as notas vegetais. Porque essa uva ela acumula muito pirazina, e essa substância é aquela que a gente vê muito que lembra pimentão verde. Então, se essa uva não amadurecer muito bem, ela pode ficar excessivamente com esses aromas vegetais, lembrando pimentão verde. Mas essa característica vegetal da Sauvignon Blanc é inerente a ela e faz parte da tipicidade dela. Então, normalmente ela tem um pouquinho desses toques que lembra aspargo, lembra grama cortada, pode lembrar ervilha, pode lembrar até arruda. Então ela tem um pouquinho dessa característica. Então lembrando que a Sauvignon Blanc, ela precisa de climas frescos para amadurecer, mas ela precisa de dias bem ensolarados, precisa de bastante insolação. Porque se não tiver insolação suficiente, ela vai ficar muito vegetal, mas ao passo que se tiver muito calor e muito sol, ela vai ficar excessivamente tropical, com um aroma muito forte de maracujá, de melão, de frutas tropicais. Então precisa desse equilíbrio aí no clima para ela amadurecer e dar um vinho bem bacana. As principais regiões onde a Sauvignon Blanc é cultivada, a gente pode começar pela França, que é Loire e Bordeaux. No Vale do Loire, ela é cultivada principalmente lá nos vinhedos centrais, na parte alta do rio Loire. E lá as duas denominações mais famosas, vocês já podem ter ouvido falar, que é Sancerre e Pouilly-Fumé. Nessas regiões, a característica principal nos vinhos feitos pela Sauvignon Blanc é que lá tem um solo bem mineral. É controverso falar em mineralidade no vinho, mas os vinhos de lá certamente têm uma característica que lembra pedra molhada, lembra um pouco pedra de sílex, pedra de isqueiro ou pólvora. Então, os vinhos dessa região, além de ter os aromas cítricos, de fruta verde, tem uma acidez altíssima, que dá aquele frescor bem bacana e um perfume bem cítrico. Eles têm essa característica que lembra pedra molhada, lembra pedra de isqueiro. Agora a gente falando do Sauvignon Blanc feito em Bordeaux, a gente já tem um estilo um pouco diferente, porque em Bordeaux, normalmente, os vinhos com a Sauvignon Blanc não são 100% Sauvignon Blanc. De um modo geral, eles entram em cortes com a uva Semillon e com a uva Muscadella. E normalmente são feitos no estilo seco e também no estilo doce. E como em Bordeaux, normalmente esses vinhos não são 100% Sauvignon Blanc, levam a Semillon para dar
mais corpo e dá uma arredondada no paladar da Sauvignon Blanc. E eles também costumam ser fermentados em madeira ou estagiar em madeira. Eles fogem um pouco daquela característica bem típica da Sauvignon Blanc, eles ficam um pouco diferentes. Aqui, por exemplo, eu tenho um vinho de Bordeaux feito com esse corte de Semillon com Sauvignon Blanc. E ele também passa em madeira, o que dá uma longevidade maior ao vinho. Porque normalmente um Sauvignon Blanc feito mais fresco, ele vai durar 3, 4 anos em garrafa, onde ele vai mostrar todo o seu frescor, então é bom abrir esse vinho quanto antes. Mas esses que são feitos passando em madeira, tipo esse de Bordeaux, e às vezes até entram em cortes com a Semillon, eles conseguem envelhecer por 10 e até 15 anos. Em Bordeaux, a Sauvignon Blanc também é utilizada para fazer os vinhos doces, né? E normalmente entra nos cortes com a Semillon. Só que normalmente a percentagem maior é da Semillon, porque essa uva, o fungo que ataca a uva, que é todo que dá a característica desses vinhos, o fungo ele tem mais afinidade pela Semillon que para a Sauvignon Blanc. Então, normalmente a Semillon entra em maior quantidade no corte dos vinhos doces. E depois de Bordeaux, na França, outra região que a gente pode citar que é muito famosa pelo Sauvignon Blanc é a Nova Zelândia, principalmente na região de Marlborough, que fica na ilha sul da Nova Zelândia. Para vocês terem uma ideia, a Sauvignon Blanc, a cada 5 vinhas, a cada 5 videiras plantadas na Nova Zelândia, 3 são de Sauvignon Blanc. Então, uma uva super plantada por lá. E 88% das uvas plantadas na Nova Zelândia estão nessa região de Marlborough. E o Sauvignon Blanc de lá é bem particular. Ele tem aromas bem intensos de fruta tropical, principalmente maracujá, mas também tem um toque vegetal que lembra grama cortada, aspargo, broto de cassis. E até o broto de cassis é um código, tá, gente? A gente prefere usar o termo xixi de gato ou pipi de chat, como os franceses chamam. Então é uma característica bem particular do Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. E eles conseguem chegar nessa característica que ganhou o mundo e agora todo mundo está tentando copiar da Nova Zelândia, porque eles pegam as uvas e fazem colheitas em pontos de maturação diferentes da uva. Às vezes eles até plantam a Sauvignon Blanc com exposição de norte a sul e com exposição de leste a oeste. E aí cada uva de cada de cada vinhedo desse diferente vai ter uma característica que vai aportar o vinho. Então quando eles juntam essa uva que deu mais toques tropicais com essa uva que deu mais toques vegetais, você no mesmo vinho vai ter esses dois extremos, vai ver tudo junto, essa coisa da fruta tropical, do maracujá, junto com o vegetal do aspargo, essa coisa que lembra o pipi de chá. Fica um vinho super exuberante e com acidez alta. Então os produtores na Nova Zelândia deixam o vinho em contato com as borras, porque esse tempo surli vai deixar o vinho mais untuoso, mais volumoso, e normalmente as pessoas gostam bastante desse estilo. O Chile é outra região onde a Sauvignon Blanc é bem cultivada. Lá, por exemplo, ela é a uva branca mais plantada. Principalmente nas regiões próximas ao Oceano Pacífico, onde é mais fresco, como o Vale de Casablanca e San Antônio. Então, falando em Sauvignon Blanc no Chile, a gente tem aqui um exemplo que é esse vinho feito com Sauvignon Blanc, um vinho descomplicado, com bom custo-benefício, uma excelente opção para um dia quente. As outras regiões onde a Sauvignon Blanc é cultivada é no norte da Itália, lá no Friuli, no Alto Adige, e também na Espanha pode ser encontrada em Rueda, lá onde tem a uva Verdejo, que é um pouco parecida com a Sauvignon Blanc. Então lá na Espanha eles usam a Verdejo cortada com um pouquinho de Sauvignon Blanc no vinho. O Sauvignon Blanc também é encontrado na Califórnia, onde o Robert Mondavi, lá na década de 70, inventou um estilo de Sauvignon Blanc que estagiava em barris de carvalho. Ficou muito famoso, leva até um nome específico de Fumé Blanc. Então você, ao invés de encontrar Sauvignon Blanc no rótulo, você vai encontrar Fumé Blanc. Quando você vê isso, você sabe que é um Sauvignon Blanc feito com estágio em barris de carvalho. Outro país que faz muitos vinhos de Sauvignon Blanc é a Austrália, principalmente em cortes com a Semillon. Mas também o que a Austrália não faz, né? Todo vinho do mundo que você possa imaginar, os australianos fazem. E também você pode encontrar na África do Sul, principalmente nas regiões de Constantia e Elgin. E até me lembrei aqui, rapaz, uma vez no curso de vinhos, quando eu fui fazer a prova, eu quase gabaritei, eram 50 questões, só errei uma.
e justamente era a respeito da Sauvignon Blanc, perguntando que uva faz vinhos de qualidade na região de Constância, na África do Sul, e era Sauvignon Blanc. E aqui no nosso país, né, a gente pode encontrar Sauvignon Blanc em Santa Catarina, lá na Serra Catarinense, nos vinhos de altitude, né, as vinícolas que estão entre 900 e 1.400 metros acima do nível do mar, onde tem uma boa amplitude térmica entre dia e noite, tem dias bem frescos, a Sauvignon Blanc está se dando muito bem e a gente está produzindo vinhos fantásticos nessa região. E agora, depois da gente já ter falado das características e das regiões da Sauvignon Blanc, vamos falar um pouquinho de harmonização. A Sauvignon Blanc, ela harmoniza, já é uma harmonização tradicional dela com queijo de cabra. Principalmente, pode até ser queijo de cabra fresco ou queijo de cabra mais maturado. Até tem um queijo de cabra feito tradicionalmente lá no Vale do Loire, que mais uma vez eu errei uma questão numa prova num curso de vinhos que envolvia a Sauvignon Blanc. Tô ficando meio chateado com essa uva, hein? Mas era uma questão que falava qual o famoso queijo se harmoniza com a Sauvignon Blanc no Vale do Loire. E o queijo é o Crottin de Chavignon. Eu não lembrava, mas agora eu também não esqueço nunca mais dessa informação. Mas fora os queijos de cabra, né, a Sauvignon Blanc harmoniza super bem com peixes brancos com molhos à base de ervas, porque essa característica vegetal da Sauvignon Blanc vai combinar com esse molho de ervas no peixe. Ou então um peixe fazendo um contraste, um peixe tropical fazendo contraste com um molho de abacaxi, aquela coisa doce e salgada. Então ele também tem notas de frutas tropicais e vai combinar super bem com peixe. E saladas de um modo geral, e também ele é super bom para acompanhar a culinária japonesa. Sushi, sashimi e toda a culinária japonesa fica fantástica com o Sauvignon Blanc. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha passado bastante informação bacana para vocês, que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deem um like no vídeo, ativem o sininho de notificações para receber os avisos quando a gente postar novos vídeos no canal. E espero vocês no próximo episódio. Saúde!